Olá pessoal, eu sou Adilson Quinato, responsável pelo desenvolvimento dos equipamentos do Eagletech. E nesse vídeo nós vamos complementar um pouco as informações sobre os tensiômetros do vídeo anterior e vamos mostrar a evolução técnica dos tensiômetros Eagletech. Esta foi a primeira versão do tensiômetro Eagletech. Bom, ele, como um tensiômetro, ele tem aquelas partes tradicionais do tensiômetro. Cápsula porosa, um cano que vai receber água, né, vai ser cheio de água, e no caso aqui uma cabeça eletrônica, onde está o sensor de pressão. Essa foi a primeira versão apresentada, né, do tensiômetro Eagletech. Ela foi apresentada na Ortitech de 2019, mas logo em seguida ela foi substituída. Como características principais, essa versão, como pode ser visto, ela é feita em cano de PVC marrom. E isso não se mostrou muito adequado, porque esse cano em campo, recebendo sol, ele tem a tendência a desbotar. Esse foi um primeiro problema estético, né, enfrentado aqui por esse tensiômetro. De qualquer forma, ele já tinha algumas funcionalidades interessantes, como a marcação aqui da profundidade. Porém, nessa primeira versão, essa marcação ela veio 5 centímetros superior à marca onde ela deveria realmente ser. Então, se a gente verificar a medida entre o centro aqui, mais ou menos, da cápsula porosa e a marcação, nós vemos que são aproximadamente 20 centímetros. Mas o ideal é que a cápsula esteja no centro da lâmina a ser medida. Então essa marcação ela acabou ficando um pouco acima do que seria o ideal. Esse tensiômetro ele possui então um cabo que vai ser ligado, né, ao datalogger, né? E esse cabo ele era originalmente desplugável, né? Então, olha aqui, o tensiômetro ele sozinho tinha um conector onde esse cabo, né, que é um cabo com duas pontas iguais, iria ser encaixado e rosqueado. Isso se tornou um problema, porque esse conector não é à prova d'água. E o que acontece é que, se houver muita incidência de chuva, acaba entrando água aqui dentro da cabeça eletrônica e acaba prejudicando o circuito do tensiômetro, o circuito eletrônico do tensiômetro como um todo. Então essa ideia, a gente vai ver depois, ela foi abandonada nas versões posteriores do tensiômetro Eagletech. Outra característica desse tensiômetro, eu vou desplugar o cabo, outra característica desse tensiômetro é que a cabeça eletrônica era removível para permitir o refilamento do tensiômetro. Então, uma vez que o tensiômetro estivesse no solo, nesse caso aqui, então, seria um tensiômetro de 20 centímetros, né, ou seja, bem grande, né, para os padrões atuais do Eagletech. O operador iria então sacar o cabo para fazer o refilamento e a cabeça era então rosqueável, ou seja, a haste ela ficaria então enterrada no solo, a cabeça eletrônica era retirável, né, rosqueável, o refilamento era feito então por cima. Uma vez feito o refilamento, essa cabeça era novamente inserida, rosqueada na haste, e rosqueada firmemente, e o cabo então era colocado e rosqueado também. Essa ideia era a original do tensiômetro Eagletech. Mas aqui tinha um problema. Quando ficava no sol, com o passar do tempo, essa junta rosqueável ia secando, né? Ela iria ressecando. E ficava muito difícil fazer o movimento aqui de retirada da cabeça eletrônica.
Uma sugestão que foi dada na época era utilizar uma manta de borracha para segurar o corpo do tensiômetro, né, firmemente, para que a haste não rodasse, né, e não houvesse qualquer problema de contato com o solo, e aí com a outra mão você girava. Em alguns casos isso aqui era praticamente impossível de fazer. Então essa ideia inicial do tensiômetro Eagle-Tech, embora tenha sido bastante utilizado para validação do sistema, validação do software, validação das recomendações, ela foi em seguida abandonada. Mesmo durante a Ortitech de 2019, em que o tensiômetro Eagle-Tech foi apresentado, naquela versão que eu acabei de mostrar para você, a versão marrom, já havia surgido o conceito do tensiômetro Eagle-Tech de versão 2. Esse tensiômetro Eagle-Tech trouxe muitos avanços em relação ao anterior e muita praticidade em campo. E é esse aqui. Esse basicamente é o tensiômetro Eagle-Tech da segunda geração. Se você for atento, você vai olhar no código dele, né, no número de série, no modelo, né, na verdade, você vai ver que ele é um modelo TNSD. O anterior era TNSC. Esse então é o tensiômetro de segunda geração. Esse tensiômetro está um pouquinho sujo porque ele foi retirado de uma instalação, mas ele está funcionando normalmente. E quais são as grandes diferenças aqui? Primeiro, a cor do equipamento mudou, então, do marrom para uma cor mais clara, um creme bem clarinho. Ele continua tendo uma marcação aqui de profundidade do solo. Agora, notem que o tensiômetro que eu mostrei imediatamente há poucos minutos, ele era um tensiômetro de 20 centímetros, né? E ele era, o tamanho dele era similar a esse aqui. Esse aqui é um tensiômetro de 60 centímetros. Significa que ele vai monitorar a camada entre 40 centímetros e 60 centímetros de profundidade. Então, se a gente observar a marcação de profundidade, ela inicia aqui no zero e ela vai até aproximadamente 50 centímetros no meio da cápsula. Ou seja, ele então está posicionado para fazer efetivamente o monitoramento da camada de 40 a 60 centímetros. Então, além da cor, ou seja, o PVC aqui é um PVC diferente, a cápsula cerâmica foi mantida, é a mesma que era utilizada no tensiômetro de primeira geração. A cabeça eletrônica ela está inserida aqui num corpo que é muito mais resistente do que o corpo da primeira versão e ela foi feita especialmente para o Eagle-Tech. O sistema de refilamento é então por registros, já foi mostrado no vídeo anterior como fazer o refilamento, através então dos dois registros e do cachimbinho aqui 90 graus, que vai permitir você colocar água dentro dele. Agora você não precisa mais desrosquear a cabeça eletrônica, que é muito difícil de fazer. Basta abrir os registros, fazer o refilamento, fechar os registros. Aqui dentro está a eletrônica do tensiômetro Eagle-Tech e já dá para notar que a gente tem uma diferença muito grande aqui, que não tem mais aquele conector que permitia você sacar o cabo, né? Agora nós temos aqui um prensa-cabo à prova d'água. Esse prensa-cabo é soldado a essa capa, né, que protege aqui o circuito eletrônico, e aí a gente impede a entrada de água no sistema. Então esse tensiômetro da versão 2 do Eagle-Tech, ele é muito mais fácil de ser operado em campo, dá respostas tão ou mais precisas do que o tensiômetro da primeira geração e, além disso, ele é mais robusto, né, porque os materiais aqui são mais robustos e a mecânica dele é bastante mais robusta. Finalmente, nós chegamos ao
tensiômetro Eagle-Tech de terceira geração, que é a geração atual dos equipamentos que estão sendo colocados em campo. E essa aqui é a terceira geração. No vídeo sobre tensiômetros anterior a esse, eu mostrei para vocês um tensiômetro de 20 centímetros. Esse aqui é um tensiômetro de 60 centímetros, novo, nunca foi utilizado. E quais são as diferenças deste tensiômetro versão 3 com o tensiômetro da versão 2? Os materiais são quase todos os mesmos, exceção feita a cápsula cerâmica, que é uma cápsula cerâmica feita especialmente para o Eagle-Tech. Ela tem um formato cônico que permite permite que o equipamento sofra uma pressão maior na hora da instalação. Ela é resistente, mas principalmente, além disso, ela tem uma porosidade muito mais controlada do que a cápsula cerâmica dos tensiômetros das versões 1 e 2. É muito mais precisa e os resultados são muito mais repetíveis se você pegar vários tensiômetros e fazer os testes nas mesmas situações. Nós temos apenas 2% de diferença de porosidade. Essa é uma grande evolução do tensiômetro Eagle-Tech da terceira geração. Aqui nós continuamos com o sistema de refilamento por registro, um sistema que foi aprovado, está sendo muito bem sucedido em campo. Nós continuamos com o prensa-cabo aqui impermeável à prova d'água, como era na versão 2, na segunda versão. Mas agora a grande vantagem é a proteção de aço inox para o cabo, para evitar qualquer problema, por exemplo, com pessoas pisando eventualmente em cabo ou algum animal roendo esse cabo. Então agora os tensiômetros Eagle-Tech saem com essa proteção metálica no cabo. Mais uma vez, para assistência que é atenta, se você notar, aqui nós temos um número de série, temos um modelo, esse aqui tem modelo TNSE, ao contrário das versões anteriores. A versão lá de cano marrom, primeira versão, era TNSC, a segunda versão do tensiômetro Eagle-Tech era TNSD e a terceira versão do tensiômetro Eagle-Tech TNSE, e é uma versão muito mais robusta em campo, muito mais precisa em campo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha sido bastante informativo, que a história técnica dos tensiômetros Eagle-Tech tenha ficado bem clara e por que as decisões levaram aos novos tensiômetros Eagle-Tech com todas essas funcionalidades muito interessantes para uso em campo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.